Tudo bem com vocês? Espero tudo bem. Estamos falando de planejamento estratégico e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução do planejamento estratégico. Então, apesar de a gente imaginar que o pensamento estratégico ou o planejamento estratégico ele se dá agora, nesse século, ou em questões recentes, não, a gente sempre teve contato com o planejamento estratégico, na verdade, né? Através das batalhas, na história conta isso, né? A questão dos grandes impérios, né? Qual foi a estratégia que eles tomaram para virarem enormes, né? Mas vamos olhar agora, sim, um pouquinho da história, mas direcionado aos negócios, né? Que é o nosso olhar, né? Então a gente sabe que uma organização ela é complexa, ela é igual a uma engrenagem e ela depende das questões externas. O mercado, por exemplo, né? O contexto externo, com aquelas mudanças todas, a flutuação dos mercados, tudo isso influencia internamente no planejamento e na estratégia, né? A gente sabe também que o contexto interno também é importante, o que faz um conflito geral aí, tentando melhorar ainda mais a administração, né? E as previsões que a gente tem que ter nesse planejamento, né? Então, os fundamentos da estratégia nada mais é do que aqueles meios que a organização escolheu para atingir os objetivos e as metas, assim como o conceito de estratégia, né? Então, é uma escolha que envolve toda a organização e está baseada nos aspectos internos e externos também. Ela sempre está envolvida ou baseada em cálculos de perdas e ganhos. Então, se eu tenho uma estratégia que vai me fazer crescer, tá certo? Eu tenho uma estratégia de ganho. Agora, eu posso ter uma estratégia que vai me levar para perda também. Então, a estratégia foi feita de forma ineficiente, né? Observação de áreas diversas e aplicação no mundo dos negócios, né? Então, a estratégia ela é aplicada, sim, no mundo dos negócios, né? Também. Aí tem dois binômios que eu gosto de falar, que é a reflexão e a ação. Então, quando eu faço a reflexão, quando eu penso, né, eu planejo de forma correta, eu consigo colocar a ação de forma certa, ou pensar para agir. Então, se eu penso, eu ajo de forma mais correta possível, né? Assim é na nossa vida, assim é lá na logística do exército, por exemplo, né? A logística a estratégia das batalhas, e também nos negócios, é a mesma coisa, né? E a estratégia, né, gente, ela está em todos os lugares, né? Na nossa vida particular, na biologia, na política, na ciência, na política, né? Eu já falei, nos esportes, por exemplo, nos negócios, inclusive, né? Mais característico, então, ou mais específico, ter visão estratégica é ver a situação como um todo. Ter a visão periférica também, não adianta eu só olhar internamente, eu tenho que olhar os vizinhos, os concorrentes, né, os clientes, ver onde o todo está inserido. Então eu tenho que ver a legislação, eu tenho que ver a cultura daquele lugar onde eu estou inserido, ou para onde eu quero vender, né? Eu também, na visão estratégica, eu tenho que pensar no curto, no médio e no longo prazo, né? Senão não é planejamento. Se eu planejo só o curto prazo, se eu não conseguir ver o médio e o longo prazo, uma partezinha eu consigo planejar, mas lá na frente eu vou ter problemas, né? Eu também preciso, nessa visão estratégica, entender as consequências das decisões tomadas ou das ações tomadas. Então, se eu planejo de uma forma, eu tenho que já pensar no que pode acontecer de bom ou ruim quando eu tomar essa ação, né? E uma coisa importante, que eu gosto muito de falar, né, ter uma visão estratégica do todo é também ter a visão do futuro. Então, lembrem, a gente planeja para inventar o futuro. Então, ter uma visão dessas mudanças do futuro é ter uma visão estratégica, né? Então, o pensamento estratégico é a maneira como se visualiza o mundo exterior, né? As situações desafiadoras,
tem as maneiras de aplicar essas técnicas todas para definir, resolver o problema e inventar o futuro, né? Então a estratégia, como eu estava falando, ela sempre fez parte da história, ela sempre esteve do nosso lado, estratégia, tá certo? Porém, o estudo dela cientificamente se faz mais recente, né? Então no século XIX ela foi limitada ao mercado de commodities. Então commodities a gente lembra sempre do minério de ferro, soja, milho, petróleo, são todos commodities, né? O preço é baseado em função de compra e venda. Então há uma mão invisível aí do mercado fazendo o preço subir e descer conforme o mercado compra, vende e tudo mais, né? Então a estratégia, como a gente conhecia no passado, no começo do século XIX, era baseada na compra e venda de commodities, né? No século XX, com o pensamento administrativo e todas as concorrências que surgiram com a demanda enorme de produtos industrializados, as empresas se organizavam verticalmente, né, integradas, possibilitando o estudo dessas estratégias. Então, verticalmente quer dizer, tem o chefe, o subchefe, o gerente, o supervisor e tudo mais, e uma pecinha dessa cuidando então da estratégia da empresa, do crescimento, né, principalmente, né. Na década de 40, o Peter Drucker incentivou o uso do planejamento estratégico formal, aquele que a gente estuda o passado, planeja, né, o futuro, faz as ações pensando lá na frente, né? Então ele incentivou o uso do planejamento estratégico formal para exercer níveis de controle positivos sobre as forças do mercado. Olha só, então o Peter Drucker foi praticamente um dos primeiros, lá na metade do século XX, um dos primeiros a colocar no papel a importância de se olhar o mercado e planejar o futuro, prever o futuro, inventar o futuro, né? Aí veio a Segunda Guerra Mundial, foi o ápice da estratégia, né? No mundo mais moderno, vamos dizer assim, onde aí enfrentamos, né, a estratégia da logística, a estratégia da administração dos recursos, que os recursos eram escassos, seja comida para os soldados lá na Rússia, por exemplo, né? Imagina aquele frio desgraçado lá, qual é a estratégia, né? Como é que iam levar suprimentos para aquele povo lá todo? E após a Segunda Guerra Mundial, então, foi uma abordagem setorial. Então viu-se a necessidade de olhar setores por setores, dividir os setores, né, para conseguir ter a visão do todo, porque antes não estava bem organizado, né? Então estuda os fatores externos para indicar estratégias, né? Aí houve a matriz SWOT como uma grande ferramenta nessa época, a teoria do ciclo de vida do produto, onde observou-se mais detalhadamente quanto tempo o produto dura, né? Quanto tempo que demora para um outro produto substituir esse produto, né? Isso tudo faz parte do planejamento, né? Certo? E aí a orientação de produto versus orientação de vendas versus orientação de marketing. Olha só o que envolve aí o planejamento, né? Não é só o produto, olhar o produto internamente, se eu sei fazer, se eu tenho preço para vender. Não, eu tenho que olhar uma porção de coisas, né? Porter, logo nessa época também, apresentou as 5 forças competitivas, onde 5 itens, né, básicos para você fazer um planejamento, né? Então tem que olhar, os entrantes potenciais do mercado, por exemplo, né? Quem são os possíveis concorrentes agora ou no futuro? As ameaças de produtos e serviços substitutos, né? Onde é que estão os produtos que vão substituir o meu produto? Quando que eles vão entrar no mercado, né? O poder de barganha dos compradores. Então eu tenho que estar inserido num local onde o meu cliente pode comprar o meu produto, ou eu tenho que vender onde o meu cliente consegue comprar, né? O poder de barganha dos fornecedores, muito importante. Todo mundo sabe, se eu compro em grande quantidade, a questão do preço, né, do matéria-prima, por exemplo, pode diminuir, né? Então o poder de barganha dos fornecedores, né? E por último, então, das 5 forças competitivas do Porter, o grau de rivalidade da concorrência. Aonde que a minha concorrência pode chegar?
Será que ela pode bater meu produto? Meu produto é o campeão de vendas. Será que ela vai conseguir chegar perto dele? Olha só que interessante, né? Então antes não existiam todas essas ideias, esses pensamentos, né? Aí na década de 60 apresentou-se então algumas condições favoráveis ao surgimento da terceira então etapa do pensamento estratégico, que foi basicamente a questão dos negócios, né? Ou da administração. É isso que a gente está vendo hoje, né? Alguns estudos de caso, a gente já viu, nós vamos ver ainda para frente, nos falam sobre os negócios, a administração, né? Então, com o crescimento da demanda de mercado nos Estados Unidos, na década de 60, e o acerramento da rivalidade entre os concorrentes, a atenção das empresas se voltou para o posicionamento competitivo e para a diferenciação. Então, até agora, não se falava em diferenciação. O negócio era produção em massa de automóveis, produção em massa de geladeira, produção em massa de brinquedos, alimentos, tudo mais, né? Agora não, agora tem uma posição um pouquinho diferente, que o planejamento estratégico nos mostrou, né? Que é o posicionamento competitivo, olhando para o planejamento lá para frente e para a diferenciação de produto também. Produto, mercado, né? Processo, tecnologia. Então a evolução do pensamento estratégico ocorre sempre com resposta às mudanças dos ambientes. Vocês notaram? Então, cada época específica, em determinada questão da história, existe alguma mudança. E alguma mudança de cenário vai fazer com que haja outro movimento do planejamento estratégico. Por isso a gente tem essa evolução do pensamento estratégico. Interessante a gente saber disso, justamente para a gente conhecer um pouquinho da história, a gente saber como é que a gente está hoje, para imaginar lá na frente, a gente saber como vai estar lá na frente, né? Certo? Bom, seguindo, a gente pode dividir então a evolução do pensamento estratégico em 4 fases. Então a primeira fase, lá no começo do século XIX, o planejamento financeiro básico, certo? Olhar o orçamento. O orçamento está dentro do planejado? Ok, então o planejamento deu certo, né? O grande foco, cumprir o planejamento. Controle, através do controle operacional, realização do orçamento anual e foco no processo, no funcional, né? A fase 2, aí entrou um pouquinho mais da visão futura. O planejamento com base em previsão, né? Certo? Não só o histórico atrás, mas também a previsão, né? E aí o grande foco era justamente prever o futuro. Fase 2, através de planejamento mais efetivo para o crescimento da organização, análise ambiental, previsões e alocação dos recursos, né? Grande foco, prever o futuro na fase 2. Na fase 3, o planejamento é orientado para o exterior. Então, se eu arrumei a minha parte interna, eu tenho que olhar para os mercados externos, não é verdade? E o grande foco era pensar estratégica. Então, pensar estrategicamente. Então, eu pensar o que está acontecendo lá fora e eu atuar conforme essas mudanças, né? Então, quais são as premissas? Resposta crescente aos mercados e à competição. Viu? Análise de situação e avaliação de competição externa, cuidadosa e completa. Tá vendo só? Avaliação de alternativas estratégicas. Então, olhando sempre o mercado externo, né? A fase 4, aí vem a administração dessa estratégia, não só o planejamento, né? Aí vem a administração, né? A gestão, né? Onde o grande foco é criar o futuro. Então, aí tem as premissas, né? Que é a orquestração de todos os recursos para criar vantagem competitiva. Então, eu tenho que olhar internamente como um todo, né? Olhando todos os recursos para eu conseguir fazer uma vantagem competitiva da minha organização, né? Sistemas de valores e clima favorável internamente também. Eu tenho que adaptar toda a parte interna ao circuito externo para que eu tenha uma administração de estratégia efetiva, né? E o grande foco nesse caso, na fase 4, que é a administração da estratégia ou a gestão da estratégia, que a gente está nesse ambiente nesses dias, é criar o futuro.
Eu gosto muito dessa palavra, criar o futuro. Então, planejamento cria o futuro. Aí no século XX apareceram duas visões básicas da evolução do pensamento estratégico, né? Que é a visão estruturalista e a visão reconstrutivista. De forma básica, a visão estruturalista é aquele fluxo causal entre a estrutura do mercado, a conduta dos participantes e o desempenho das organizações, né? Então é uma coisa causando outra. Então, se o mercado está bem, eu tenho tecnologia para produzir, eu vou bem, né? Eu tenho uma vantagem competitiva, né? Então é um fluxo causal. A visão reconstrutivista, ela é baseada na teoria do crescimento endógeno. Significa no crescimento interno da organização, né? Então tudo pode ser alterado pelo esforço da organização, né? Inovação, criação de valor, são frutos da ingenuidade dos empreendedores e podem ocorrer em qualquer organização, né? Entendeu? Então, o ajuste interno, a melhoria interna indo crescendo para fora, certo? Aí eu tenho a minha vantagem competitiva internamente, olhando de dentro para fora, né? A visão estruturalista é ao contrário, a visão de fora para dentro, onde eu tenho consequências nos mercados, né? Consequentemente eu vou me organizar internamente. A visão reconstrutiva é ao contrário, eu foco dentro da minha organização para eu formar a vantagem competitiva e ganhar a competitividade lá dentro, né? Aí surgiram também, dentro dessas visões, as escolas do pensamento estratégico. Então, tem as escolas de caráter prescritivo e normativo e as escolas de caráter descritivo e explicativo. As escolas de caráter prescritivo ou normativo, o nome já diz, né? Ela prescreve, ou aliás, ela já diz, ela antevém, né? Elas basicamente receitam ou indicam como se deve elaborar a estratégia, né? Então já tem uma coisa pronta aí na literatura, né? Em consultoria e tudo mais, né? Aí entra as escolas de planejamento, escolas de design, entre outras, né? As escolas de caráter descritivo e explicativo exploram a imaginação e a criatividade, porque eu tenho que descrever, eu tenho que inventar uma estratégia, certo? Aí entra as escolas do empreendedorismo, do aprendizado, da cultura, do ambiente, entre outras, certo? Algumas características do planejamento estratégico são, né, para concluir, sistemático, é o comportamento holístico e sistêmico, então a visão do todo, né? O foco no futuro, falamos muito disso, né? O inventar o futuro. Participação de todos os membros da organização, todos são importantes, de uma forma ou de outra, a participação no planejamento do futuro. A continuidade, então, vocês lembram daquela roda do PDCA, né? Onde eu planejo, eu faço as ações, eu checo as ações, eu planejo as ações corretivas e vai de novo. E isso funciona também para o planejamento estratégico, né? O grande desafio realmente, né, é a implementação do planejamento estratégico, porque precisa ações de todos, a continuidade, às vezes precisa uma cobrança mais forte, tudo mais, né? Além disso, monitoramento, né? Não é só, como eu falei, pensar e agir, não, né? Você tem que monitorar essas ações também, para que a efetividade seja maior, né? Então, para um planejamento eficaz, né, nos dias de hoje, dentro dessa evolução do pensamento estratégico, né, existem três itens básicos, né? A base de informações. Então, para eu fazer um planejamento estratégico eficiente e eficaz, eu preciso ter um bom histórico, muitos dados que vão me evidenciar esses históricos, né? Eu preciso ter uma visão de hoje em dia, né? Do todo, para eu conseguir planejar o futuro, né? Então, a base de informações, ela é essencial para eu fazer um planejamento estratégico eficiente e eficaz, né? Outro item é elasticidade e o pensamento holístico. Falamos muito, né? O pensamento todo. Não adianta eu pensar só internamente ou pensar só no meu mercado. Eu tenho que olhar o concorrente, eu tenho que olhar o fornecedor, eu tenho que olhar o cliente final, né? Eu tenho que olhar a logística, eu tenho que olhar as legislações, a cultura, tudo mais, né?
e a predominância de ações. Então eu digo que eu tenho que pensar e agir e monitorar, mas a predominância de ações, elas têm que ser evidenciadas. Por quê? Porque é aí que eu vou conseguir ganhar o jogo. Certo, gente? Por hoje é só. Muito obrigado.